Olá, nós estamos aqui com a psicóloga Kátia Scodelé para debater sobre um assunto bastante atual, que é o isolamento social que foi imposto pelo Covid-19. Olá, Kátia, tudo bem? Oi, tudo bem, Dario? Ok, vamos começar com a primeira pergunta, né? Dentro da tua área, qual que é a importância das relações sociais, da conexão com as outras pessoas para que nós estejamos saudáveis? Bem, o desenvolvimento humano todo, para ser saudável, ele se dá através das relações, né? Das relações sociais. Não tem jeito de pensar em saúde mental sem interação social. Nós somos, os seres humanos são seres sociáveis, eles dependem das relações, né? Até tem lá a experiência dos órfãos romenos, né, que vai falar que inclusive causa alterações anatômicas no cérebro, se a interação social numa fase precoce ela não for estimulada, né? Então é totalmente importante a interação social na vida do ser humano. E quais os impactos negativos desse isolamento, ou talvez positivos? Eu não sei se dentro da tua área também pode se extrair alguma coisa de positivo com essa imposição do isolamento. Bem, particularmente eu não consigo encontrar nada de positivo, a não ser que a gente preserve né, a questão da contaminação, evita a contaminação, a disseminação da doença, né? Porque o contato social, nesse momento da Covid, a gente tem uma questão, Dario, que é muito importante, que assim, as pessoas elas estão distanciadas, inclusive dos seus entes queridos, né? Pais idosos, familiares idosos, profissionais de saúde que têm que lidar com a linha de frente, que estão lá, estão tendo que se abster da convivência com seus cônjuges, às vezes com os filhos, né? Então, assim, eu não vejo se não para evitar um choque da saúde como um todo, né, e para evitar a contaminação, a disseminação da doença e um colapso do sistema de saúde, eu não vejo nada de bom no isolamento social. Ao contrário, né, a saúde ela implica no convívio social, ela implica numa boa qualidade das relações sociais, né? É isso que é saúde, do meu ponto de vista. Tá, e esses impactos eles são indistintos da faixa etária, por exemplo, para bebês, para crianças, para adolescentes, adultos, terceira idade. Tem diferença nesse range aí de faixa etária? Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, né, tem, porque a criança ela está formando é, toda a parte de conhecimento dela, o próprio desenvolvimento neuropsicológico, ele é influenciado pelas interações, pela apresentação dos estímulos, né? Então, para a criança é muito impactante não ter toda essa ainda mais, né, criança enfia tudo na boca, pensa bem nessa situação, né, você pôr tudo na boca, os pais ficam em desespero nessa situação, né, porque é assim que a criança começa o desenvolvimento dela, né, a fase oral lá, como diz Freud, né, é tudo pra boca, a criança experimenta o mundo através da boca. E sim, esses impactos, quanto mais precoce a idade, em termos de desenvolvimento neuropsicológico, quanto mais precoce, pior esse isolamento e a falta de estímulo, né? Tanto o estímulo de coisas novas, como o estímulo tátil mesmo, do toque, né? A gente fica a gente se constitui, existe essa questão de alojar o psiquessoma a partir do contorno corporal, né? A mãe pega o bebê no colo para amamentar, esse handling, holding, que é o que o Winnicott vai dizer, é ele que vai dar a configuração dessa criança, que vai dar o contorno corporal para ela, que vai fazer ela entender o limite corporal dela. Então é extremamente importante no início o toque, o contato físico, né? E se é constituinte, né? Se a gente quando começa, enquanto gente, a gente
precisa disso, é óbvio que ao longo da vida toda isso faz diferença, né? Então, você não poder abraçar, você não poder tocar, você não poder ser abraçado, ter uma continência física, o aperto, né? Aquela coisa do aconchego físico, isso é desolador, né? É muito sofrido. E eu acredito que, dependendo da faixa etária, não sei, a criança tem condições de fazer um pouco de discernimento de que esse afrouxamento, essa não possibilidade de toque, tem um fator que extrapola aí realmente a relação dela com os pais? Então, o que a gente tem observado e que escuta dizer, tem bastante pesquisa, né? E alguns pediatras, né? Eu tenho contato no meu trabalho e, enfim, o que os pediatras costumam dizer é isso, né? A criança precisa ver, né? A criança precisa ver o mundo, a criança precisa ver o cachorro latindo, andando, né? Ela precisa ver o mundo. Então, realmente é complicado não poder fazer, não poder ter essa experiência. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, é bem preocupante, é complicado essa situação da criança não poder conhecer o mundo, não poder interagir. E o entendimento dela, quanto menor a criança, mais difícil, né? Impossível você ver uma criança de 3 anos e falar para ela, não pode abraçar a titia, não pode, né? Como é que você explica para isso que tem um bichinho? Sem criar nessa criança também aquela questão do medo exagerado, né? Daquela coisa do tudo é perigoso, né? Como é que você... Não tem. Então, assim, é bem delicado. Acho que para as pessoas que lidam com as crianças nesse momento tem sido um fator muito... como que eu vou dizer? É um fator de pôr a cabeça para pensar, de pensar fora do quadrado, como é que é lidar, como é que é orientar esses pais nesse momento da pandemia, uma vez que o contato é absolutamente importante para o desenvolvimento psicológico da criança. E aí, como é que você faz para passar por tudo isso, né? O John Bowlby e o Winnicott, eles trabalharam na evasão na retirada das crianças de Londres e colocaram para sítios, né? Colocaram em casas, lares substitutivos para que essas crianças não ficassem em Londres e evitassem o risco maior de bombardeio. E isso virou um tratado da OMS à época sobre cuidados maternos. Eu tenho até ele aqui, para não falar errado o nome, né? Cuidados maternos e saúde mental, do John Bowlby, que é esse livro aqui. Né? Ele vai falar disso, né? Do trabalho que é você tirar uma criança de um lar, porque muitos pais estão tendo que fazer isso, né? Pais médicos, médicos e enfermeiros, fisioterapeutas de UTI, estão tendo que mandar as crianças para casa dos avós, para casa, né, de um parente, para não ter essa exposição de risco para a criança, porque antes a gente achava que criança não pegava tal, e que era tudo muito tranquilo. Hoje a gente sabe que a questão não é tanto assim, né? Então, assim, a gente sabe dos riscos que existe para se fazer isso, da importância que tem esses cuidados, né? Lembrando que aqui fala-se cuidados maternos e saúde mental, mas na verdade a gente entende o cuidado do ambiente, né? A mãe ambiente suficientemente boa, como diria o Winnicott, né? Na teorização dele, é a mãe ambiente suficientemente boa, que não necessariamente é uma mãe propriamente dita, uma mulher, é quem faz esse papel. Então a gente sabe da importância que e é um desafio. Esse é o termo que eu queria lembrar. É um desafio para as pessoas que trabalham com criança nesse momento, porque ela não tem recursos cognitivos para entender a dimensão disso. Aliás, nem a gente, né? A gente nunca viveu isso. Está sendo, né, há 3, 4 meses atrás, no carnaval, nossa, a gente ainda estava assim, não tinha essa,
né? A gente não tinha essa ideia de como seria tudo isso, né? Então, assim, se lá no carnaval perguntassem, olha, ou se falassem, ó, vão fechar tudo daqui 2 semanas, eu acho que a gente ia achar que era bobagem. Ah, imagina, não é assim também, né? E foi, e é. Então, se pra gente que tá aí, e eu posso dizer, eu tô, né, tô trabalhando agora na vigilância em saúde, então, assim, posso dizer tranquilamente, se pra gente é um tanto um quadro surreal, eu fico imaginando para quem lida com esses pais, são adultos que vão ficar, obviamente, mais ansiosos por conta da questão das crianças, né, em como lidar com essas crianças. Imagina para orientar como é que maneja esse cuidado nesse momento. É uma tarefa bem difícil. A gente falou um pouco, né, do que está entre as quatro paredes, da relação dessas pessoas. Vamos extrapolar um pouquinho. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a privação emocional e sexual dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje. Porque tem pessoas que têm namorados, não estão na mesma casa, sim, ou até quem está sozinho, mas eventualmente sai com alguém. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa privação. Então, Dario, é uma coisa muito importante e que sabe-se que não é, né, hoje já é público e notório e você consegue ter acesso a fontes de qualidade que vão falar da importância da saúde mental para o sistema imunológico, né? Inclusive, a psicossomática tá aí, né? A gente sabe o quanto que o emocional ataca, né? Gastrite nervosa, cefaleia nervosa, né? Diarreia tensional, a pessoa tem crise de ansiedade da diarreia, né? Então, até brinquei, né? Eu falei, eu vou falar com você, vou ter uma diarreia de nervoso. Porque, assim, a gente sabe que afeta. Essa coisa de dividir psique, soma, né? Essa coisa ela foi pensada do ponto de vista didático, porque é tudo ao mesmo tempo agora, é que nós somos um uno, nós somos um contínuo, né? A gente não tem uma coisa que começa na cabeça e termina no corpo, começa no corpo e termina na cabeça, as coisas acontecem tudo muito junto, as emoções elas são muito importantes e asseguram a nossa resposta imunológica. E se eu pensar que a Covid-19 ela tem se apresentado de maneira muito caótica em termos de você tem idosos saindo da UTI recuperados acima de 90 anos, você tem jovens que estão ficando, nós estamos perdendo jovens, né? Então não é mais aquela coisa retinha que pensava-se assim, idoso, diabético, obeso, com insuficiência renal, cardíaca, algo do tipo, né? As comorbidades todas, para esses casos o risco de óbito é maior, para os demais não, a gente já sabe que é o caos. Então a gente pensa o quanto é importante o teu sistema imunológico tá bom, né? Tá reforçado, porque assim, essa doença ela vai invadir e você tem que estar bem para o teu corpo conseguir responder a isso, né? De maneira adequada e eficiente. E como você faz isso se privando de afeto? Porque o toque e o sexo, ele não é só uma coisa, né? É um conjunto de coisas. Primeiro que é um bombardeio neuroendocrinológico aí maravilhoso, né? E a questão do sexo, do orgasmo, então tem várias coisas que ajudam, né? Que o corpo, né? A parte orgânica nossa esteja bem. Para além disso, tem todo um fato do prazer, da satisfação, da serenidade de você estar num abraço aconchegado, né? Dessa questão de você estar se sentindo protegido, amparado, acolhido, amado, né? Essas coisas inundam o cérebro da gente de hormônios muito bons e, óbvio, melhoram a nossa saúde como um todo, né?
Então, assim, é importante. Eu sinceramente, eu acho perigoso os casais que ficam muito separados ou as pessoas que se privam muito. É claro que existem casos em que a pessoa tem grande exposição, né? Como um médico na UTI de um hospital. Mas é aquilo, né? Eu não sei o quanto, porque tá em todos os lugares o Covid, né? Ele tá com transmissão comunitária, ou seja, quem tá lá na UTI tem mais chance de pegar? Sim, mas eu no supermercado também tenho. Ah, mas eu vou uma vez por semana, mas eu tenho, né? Eu tenho feito contato com pacientes né, que testaram positivos, alguns não precisaram internar, então tenho feito contato com alguns deles. E alguns falam assim, mas como é que eu peguei quando recebe a notícia de que tá positivo, né? Como é que eu peguei se eu tô de quarentena? Bem, foi ao supermercado, foi um objeto. Não, mas eu não saio de casa. Alguém saiu de casa para trazer comida. Alguém saiu de casa para fazer alguma coisa. É transmissão comunitária. Aí eu falo assim, eu não vou abraçar, não vou beijar, porque eu não quero pegar a doença, porque meu namorado tá saindo, meu esposo, meu companheiro, eu não vou pegar ali, eu pego no supermercado, assim, né? Existem coisas que você precisa parar para pensar. Eu acho que é uma coisa que nos põe para pensar mesmo, porque assim, está em transmissão comunitária. Não é diferente de uma DST, que aí você fala assim, não, é só sexualmente transmissível, então nesse momento não tem cura, camisinha não funciona, então estamos com uma DST nova aí que a gente não sabe, não vai poder. Não é que se você não beijar na boca, se você não abraçar, não transar, você não vai ter. Você pode ter, inclusive sem fazer isso. Né? E aí o meu questionamento, tá, Dario, se o fato da pessoa estar afastada de todo o prazer, privada de satisfação, angustiada, né, diante do isolamento, diante da troca de carinho e de afeto, se isso ajuda o sistema imunológico na hora que ela for ao supermercado, ou se não é mais fácil dela pegar, sabe? Você não fica mais vulnerável. É um questionamento que eu faço, não tem base científica nenhuma, é um questionamento meu, sabe? Mas eu, particularmente, não acredito que seja tão a ferro e fogo, até porque a gente não sabe quando isso vai passar. Então, se fosse uma coisa assim, olha, Dario, segura de namorar aí 3 meses, porque são 3 meses. Não são 3 meses, eu não sei mais quanto tempo isso vai durar. E aí a gente vai ficar como? Sem abraço nunca mais de ninguém, até vir uma vacina que pode vir no final do ano. 6 meses é algo, para a saúde mental é algo sustentável. Então, assim, acho que cada indivíduo ele deve tá olhando para si com muito cuidado e avaliar, assim, minha saúde mental suporta tamanha restrição? Porque se não suportar, não vale a pena. A gente tem que saber qual a medida das nossas forças para o enfrentamento. Entendeu? Você falou uma coisa interessante. É interessante porque nós estamos sendo privados do toque, não está sendo recomendado o toque, porque é um meio de contágio. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo nós somos obrigados a tocar em objetos, né? Você deu o exemplo do supermercado, a gente vai ao supermercado e aí isso a gente pode tocar, a gente precisa tocar, né? Então eu acho que se a gente para pensar sobre isso, é algo bem assim interessante, né? E não tem como, você precisa ir lá, você precisa pegar alguma coisa para comer, né? Mesmo que você não saia da sua casa, que você vá ao supermercado, peça para alguém trazer, você vai receber aquilo nas suas mãos, aquilo já foi tocado e não tem outro jeito, né? Então, é interessante. Temos que pegar nos objetos e não podemos tocar as pessoas. É bem complicado. Acho que é aquilo, assim, é por isso que eu falo, né?
a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente pensa que mais alguém vai ouvir isso, né? Não é que é aconselhável, não é, mas é isso que essa reflexão que você faz é uma reflexão que eu faço. Se eu vou ao supermercado, toco um objeto, se eu recebo uma pizza em casa, não, eu não vou ao supermercado, tô comendo comida. Transportadora, a pessoa que confeccionou, a gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que são assintomáticas. E essas pessoas, elas estão trabalhando assintomáticas. E elas passam o vírus, elas não manifestam, não tem manifestação da doença, mas elas podem transmitir. E elas não vão saber porque elas são assintomáticas. Então, acho que vale cada um fazer uma reflexão a respeito da sua saúde mental, do conflito que isso gera, o custo-benefício, né? Você tem que pôr na balança. Qual é o risco? Eu aguento? Tá tudo bem? Eu tô conseguindo manter a minha sanidade sem tocar em ninguém, né? Quem não mora junto, tô conseguindo manter minha sanidade sem ver meu namorado, sem ver aquela pessoa que é importante para mim? Tá sendo bom para outra pessoa também? Se não, é sentar e conversar. Uma relação sempre parte de mais de uma pessoa.